Se você gosta do nosso conteúdo, considere se tornar um apoiador clicando em Seja Membro, ou envie um Pix de qualquer valor para a chave abaixo. Agora fique com mais um conto. Marina acordou cedo, como sempre fazia. Desde os 14 anos, quando for enviada para o colégio interno, ela aprenderá a ser disciplinada e focada. Seu dia começava pontualmente às 6 da manhã, com um café simples, e em seguida, um longo trajeto até a faculdade de Direito. Aos 18 anos, ela estava a um passo de começar sua jornada no mundo jurídico, e seu estágio na promotoria só aumentava a ansiedade e o orgulho que sentia por si mesma. A faculdade era um desafio diário, mas ela estava determinada a ser a melhor. Ao lado de seus livros e anotações, ela sentia que sua vida finalmente estava tomando forma, tudo em busca do futuro que sempre desejou. Ela acreditava que nada poderia atrapalhá-la agora. Após o fim das aulas, Marina seguiu direto para o escritório da promotoria. O trabalho era pesado, mas excitante. Estava envolvida em um caso de grande importância, o que a deixava com uma sensação de poder, mesmo sendo apenas uma estagiária. O caso em questão envolvia Pedro Toledo, um milionário empresário de 30 anos, que estava sendo investigado por suspeitas de envolvimento com um crime organizado. Marina sentia um certo orgulho por estar envolvida em um caso tão significativo logo no início da sua carreira, mas também sabia o quanto seria difícil. A promotoria estava coletando provas e investigando todos os envolvidos, e ela, como estagiária, ajudava no levantamento de documentos e na organização do processo. Enquanto passava pelas salas do escritório, Marina pensava na gravidade do caso. Pedro Toledo era um nome conhecido na cidade, principalmente pelo seu império empresarial, mas as acusações contra ele eram ainda mais assustadoras. O que realmente estava por trás de sua imagem de empresário de sucesso? A sua vida pessoal parecia tão impecável, mas as suspeitas não podiam ser ignoradas. Ela se sentou na mesa, analisando os papéis do processo, mas algo parecia desconfortável. Havia um mistério no caso, uma sensação de que algo estava fora de lugar. Mas ela não sabia o que era ainda. Pedro Toledo estava acostumado a ser o homem que controlava tudo à sua volta. Com 30 anos, ele era o fundador de um império que englobava várias empresas e projetos, e, ao longo dos anos, sempre soubera como se manter no controle. Mas naquele momento, ele não estava no comando. O que estava em jogo era mais do que qualquer quantia de dinheiro, sua liberdade. Ele soubera do processo que estava sendo armado contra ele, e, como sempre, a maneira de lidar com isso era simples: se aproximar das pessoas envolvidas, descobrir suas fraquezas e manipulá-las à sua vontade. Ele não confiava nos advogados, e não confiava nos investigadores. Então, decidiu agir por conta própria. Foi então que, após pesquisar sobre o caso, Pedro descobriu Marina. Uma estagiária com um futuro brilhante, mas ainda um elo fraco na cadeia de investigação. Ele sabia que seria mais fácil se infiltrar nesse escritório por meio dela. A jovem garota provavelmente não teria ideia de quem ele era. E esse seria o ponto de entrada perfeito. Não demorou muito para Pedro mandar um de seus homens para observar o comportamento de Marina. Ele queria saber tudo sobre ela, o que ela fazia, como agia, o que gostava, com quem se relacionava. Cada detalhe era crucial. Ele havia dado ordens claras para que os investigadores no escritório da promotoria focassem nela. Ninguém poderia perceber o que ele estava fazendo, e Marina deveria ser abordada de maneira sutil. A última coisa que ele queria era que ela percebesse suas intenções. Enquanto Marina organizava os documentos do caso no escritório, mal sabia ela que Pedro a observava de longe, esperando o momento certo para agir. Ele estava em seu escritório, em uma de suas muitas empresas, quando recebeu o relatório sobre ela. Os detalhes começaram a chegar aos poucos: o que ela comia no almoço, a rota que tomava ao ir para a faculdade, até os horários exatos em que ela frequentava a academia, o único lugar onde parecia se desconectar do trabalho. Pedro sentou-se à sua mesa, pensativo. Ele sabia que seu plano seria arriscado, mas era a única maneira de descobrir o que estava sendo dito sobre ele nos bastidores. Marina não tinha ideia do perigo que a cercava, mas ele faria com que ela tivesse a percepção de que ele estava ali para ajudá-la. Ela vai ser útil, pensou Pedro,
enquanto observava mais uma foto dela chegando até sua mesa. E eu vou fazer ela acreditar que me apaixonei por ela. Enquanto isso, Marina seguia com sua rotina. Seu estágio na promotoria exigia sua total atenção, e o caso de Pedro Toledo era um dos mais complicados que ela já havia enfrentado. Ela não sabia por quê, mas sentia que havia algo de errado na investigação. Pedro Toledo parecia ser um homem impecável, mas suas suspeitas não podiam ser ignoradas. Ela estava em uma reunião com a equipe do caso quando, no meio das discussões sobre a acusação contra ele, um de seus colegas mencionou seu nome. Pedro Toledo tem contatos em todos os lugares, desde a política até o crime. Ele não é apenas um empresário, é alguém muito mais perigoso do que a maioria imagina. Quando o expediente chegou ao fim, ela estava cansada, mas seu instinto de justiça a impedia de parar de pensar no caso. O nome Pedro Toledo ficou na sua mente durante todo o trajeto para a academia e ela não sabia que, naquele momento, seus caminhos estavam próximos a se cruzarem. Marina estava exausta depois de um dia intenso na promotoria, mas a academia era seu refúgio. O som ritmado das esteiras, os pesos sendo erguidos e a música ambiente ajudavam a esvaziar sua mente. Vestindo sua legging preta e uma blusa justa, ela amarrou o cabelo em um coque alto antes de subir na esteira e iniciar seu treino. O caso Pedro Toledo ainda martelava em sua cabeça, mas ali, pelo menos por uma hora, ela tentaria não pensar nisso. Enquanto isso, Pedro entrava na academia pela primeira vez. Discreto, mas sempre imponente. Ele trajava uma calça de treino escura e uma camiseta justa que evidenciava seu físico definido. Caminhou lentamente, analisando o ambiente até que seus olhos pousaram nela. Marina. Exatamente como no relatório. Jovem, bonita e, o mais importante, ingênua quanto ao perigo que a cercava. Ele se aproximou das esteiras, ajustando a velocidade da máquina ao lado da dela. Por alguns minutos, ficou em silêncio, correndo no mesmo ritmo, esperando o momento certo para iniciar o contato. "Você vem sempre aqui?" perguntou ele, sem tirar os olhos do painel da esteira, como se fosse apenas uma conversa casual. Marina virou o rosto surpresa. O homem ao seu lado exalava uma presença intimidadora, mas ao mesmo tempo cativante. Seu olhar era intenso, mas seu sorriso carregava um charme perigoso. "Sim, quase todos os dias", respondeu, educada, mas sem demonstrar muito interesse. Pedro assentiu, fingindo concentração na corrida. "Primeira vez aqui. Espero não estar invadindo território alheio", disse ele, com um leve sorriso. Ela riu de leve, balançando a cabeça. "Não se preocupe", disse ela sorrindo. Ele aproveitou a deixa e estendeu a mão. "Pedro." Ela hesitou por um segundo antes de apertar a mão dele. "Marina." Pedro segurou um pouco mais do que o necessário antes de soltar. Sentiu o toque delicado da pele dela e percebeu que conquistar sua confiança talvez não fosse tão difícil quanto imaginava. "Direito", murmurou ele. Marina franziu a testa. "Como sabe?" Ele riu, como se tivesse sido pego em um truque. "Você tem cara de estudante de direito." A postura, a seriedade no olhar. "Acertei?" Ela arqueou uma sobrancelha, intrigada, mas sem ver motivos para duvidar. "Sim, estou no primeiro ano." "Então posso confiar em você para me tirar da cadeia um dia?" brincou ele, mantendo um tom leve. Ela riu, sem saber que a piada carregava mais verdade do que imaginava. "Espero que você não precise disso." Pedro deu um meio sorriso e, por um momento, sentiu que estava no controle da situação. Agora, era apenas uma questão de tempo. Ele não precisava apressar nada. O jogo havia começado. Pedro e Marina começaram a se aproximar gradualmente. Os encontros casuais na academia se tornaram conversas mais frequentes, e logo ele a convidou para jantar. Para sua surpresa e satisfação, ela aceitou sem hesitação. Na noite do jantar, Pedro foi buscá-la em casa. Quando Marina abriu a porta, ele ficou momentaneamente sem palavras. Ela estava deslumbrante em um vestido azul que destacava sua pele e seus olhos brilhantes. "Você está linda", ele disse, sua voz saindo mais baixa do que pretendia.
Ela sorriu, levemente envergonhada. Obrigada. Você também não está nada mal, Pedro. Ele abriu a porta do carro para ela e, durante o trajeto, mantiveram uma conversa leve e descontraída. Marina era engraçada, inteligente e surpreendentemente perspicaz para sua idade. No restaurante, o clima continuou agradável. Enquanto conversavam, Pedro percebeu que estava genuinamente interessado no que ela dizia. Marina falava sobre seus sonhos na advocacia, sua paixão por justiça e como queria fazer a diferença no mundo jurídico. Você realmente acredita que pode mudar o sistema? Ele perguntou, intrigado. Eu preciso acreditar. Se ninguém tentar, nada nunca muda, respondeu ela, com convicção. Pedro ficou em silêncio por um momento. Ele começou essa aproximação com intenções bem definidas, mas ali, ouvindo Marina, percebeu que estava se esquecendo do motivo pelo qual a procurou. Depois do jantar, ele a levou de volta para casa. No carro, um silêncio confortável se instalou entre eles. Marina olhava pela janela, e Pedro sentia um peso estranho no peito. Ao parar na frente da casa dela, ele virou-se para se despedir, mas o olhar de Marina encontrou o dele de uma forma intensa. Sem pensar muito, ele se inclinou e a beijou. O toque foi inicialmente controlado, mas logo se tornou mais intenso, mais real do que ele jamais imaginou. Quando se afastaram, Marina sorriu levemente, seus olhos brilhando. Boa noite, Pedro, ela sussurrou antes de sair do carro. Pedro ficou ali, observando-a entrar. Seu coração batia acelerado, e ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Aquilo não era parte do plano. Ele não podia gostar dela. Quando chegou em casa, serviu-se de um copo de uísque e sentou-se no sofá. Pensava no beijo, na forma como Marina o fazia esquecer quem ele era e o que deveria estar fazendo. Suspirou, fechando os olhos por um momento. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo. Mas, no fundo, sabia que já era tarde demais. Marina terminou de arrumar sua mala, o coração acelerado pelo misto de ansiedade e expectativa. Passar o fim de semana com Pedro em sua casa de praia era um grande passo, e ela sabia o que isso significava. Mesmo assim, seu coração já tinha tomado a decisão por ela. Estava apaixonada e queria viver esse momento. Quando o interfone tocou, avisando que Pedro havia chegado, ela respirou fundo e pegou sua bolsa. Descendo pelo elevador, sentiu um frio na barriga que aumentava a cada andar. Assim que saiu do prédio, encontrou Pedro encostado em seu carro, vestido de maneira casual, mas tão charmoso como sempre. Pronta? Ele perguntou, abrindo a porta do passageiro para ela. Sim. Marina sorriu, tentando esconder o nervosismo. Pedro entrou no carro e deu partida, conduzindo-os para a estrada rumo ao litoral. Durante o caminho, a conversa fluía naturalmente, como sempre acontecia entre eles. Como foi sua semana? Pedro perguntou, mantendo uma das mãos firmes no volante. Cansativa, mas boa. A promotoria está avançando no caso. Marina disse, sem perceber o leve enrijecimento de Pedro ao volante. Imagino que esteja aprendendo muito. Ele comentou, desviando o olhar rapidamente para ela. Sim, cada dia um desafio novo. Mas agora não quero pensar nisso. Quero aproveitar o fim de semana. Marina virou-se para ele, sorrindo. Pedro relaxou um pouco e sorriu de volta. Gostava da leveza que Marina trazia para sua vida. No fundo, sabia que isso era perigoso, mas naquele momento, decidiu ignorar essa sensação. Quando chegaram à casa de praia, já era noite. O local era impressionante, uma grande construção moderna, de frente para o mar. Marina desceu do carro e olhou ao redor, encantada. Pedro, isso aqui é incrível! Ela exclamou. Ele sorriu, satisfeito com a reação dela. Fico feliz que tenha gostado. Vamos entrar. Ele pegou sua mala e a conduziu para dentro. O interior da casa era elegante e aconchegante, com grandes janelas que ofereciam uma vista deslumbrante do oceano. Escolha um quarto para você. Pedro disse, enquanto caminhavam pelo corredor. Marina hesitou por um momento, mordendo o lábio.
Eu posso ficar com você? Ela perguntou, baixinho. Pedro parou e olhou para ela, surpreso. Por mais que soubesse que isso poderia acontecer, ouvir Marina dizer aquelas palavras mexeu com ele de um jeito inesperado. Tem certeza? Ele perguntou, se aproximando. Ela sentiu, o coração disparado. Pedro tocou seu rosto com delicadeza e a puxou para um beijo. Dessa vez, não havia apenas desejo, mas algo mais intenso e profundo. Então, vamos jantar primeiro. Quero que essa noite seja especial para você. Ele disse beijando suavemente os lábios dela. Marina sorriu e seguiu com ele para a cozinha, sentindo-se mais feliz do que nunca. O jantar transcorria sob uma atmosfera envolvente. O vinho no meio da mesa, a luz suave das velas refletindo nos olhos de Marina, que agora parecia mais solta, mais entregue ao momento. Ela gesticulava enquanto falava, seu tom levemente animado devido ao vinho. Eu estava analisando o caso do Pedro Toledo hoje mais cedo, disse ela, olhando para Pedro sem saber que falava do próprio homem que estava diante dela. Na minha opinião, as provas contra ele ainda são muito frágeis. Ele é um homem poderoso, com muitos contatos. Mesmo que eu ache que ele seja culpado, não acredito que a promotoria vá conseguir provar. Pedro ficou em silêncio, apenas ouvindo. Observava cada palavra que saía dos lábios dela, sua forma de pensar, a confiança que demonstrava. Marina continuou. A verdade é que esse tipo de homem sempre sai impune. Eles têm dinheiro, influência, sabem como jogar o jogo. É quase impossível derrubá-los. Ele inclinou-se ligeiramente sobre a mesa e, sem avisar, a beijou. Um beijo inesperado, porém intenso, que fez Marina prender a respiração por um momento. Quando ele se afastou, sua voz veio baixa e grave. Vamos esquecer Pedro Toledo e pensar em nós. Eu quero muito você, disse ele. Marina sentiu suas bochechas corarem. Nunca alguém a deixará tão desconcertada. Seu coração acelerado denunciava o quanto ela o queria, e, sem pensar muito, confessou. Eu também quero você, Pedro. Os olhos dele brilharam com desejo, mas havia algo mais ali, um dilema interno que o consumia. Ainda assim, ele se inclinou novamente, acariciando o rosto dela com delicadeza. Quer ir para o quarto agora? Perguntou, a voz carregada de expectativa. Ela assentiu, quase sem fôlego. Pedro se levantou, estendendo a mão para ela, que a pegou sem hesitar. Conduziu-a pelo corredor até seu quarto, onde a noite escura pela janela contrastava com a intensidade do momento. Quando chegaram, ele a puxou para perto e a beijou novamente, agora com mais desejo, mas sem perder a ternura. Ela correspondeu ao beijo, os dedos deslizando pela nuca dele. Seu corpo tremia, mas não de medo. Quando se afastaram por um instante, ela confessou em um sussurro. Eu te amo, Pedro. Ele parou. Seus olhos fixaram nos dela, e, por um momento, Marina viu algo neles que não conseguiu decifrar. Algo que parecia dor. Eu não posso fazer isso, sussurrou ele. Você não sabe quem eu sou. Ela o tocou no rosto, confusa, mas determinada. Mas eu quero, Pedro. Eu quero você. Pedro fechou os olhos por um segundo, como se lutasse contra algo dentro de si. Então, finalmente, cedeu. Abraçou Marina com força e a beijou novamente, um beijo profundo e intenso. Foi tirando as peças de roupa dela devagar, suas mãos deslizando com carinho e respeito, enquanto ela fazia o mesmo com ele. Quando a levou até a cama, tratou-a com todo o cuidado do mundo. Seus beijos eram gentis, seus toques, pacientes. Ele a amava naquela noite como nunca havia amado ninguém antes, como se ela fosse algo precioso demais para ser tratado com pressa ou descuido. E então, quando finalmente se uniram, Pedro percebeu que Marina era dele de verdade. Sentiu algo diferente. Um sentimento que ele não conseguia nomear, mas que o consumia. O desejo foi contido pela ternura, e ele tomou para si a responsabilidade de fazer com que aquela noite fosse inesquecível para ela. Depois, deitados lado a lado, Marina adormeceu com um sorriso leve no rosto. Pedro, porém,
permaneceu acordado, fitando o teto, perdido em pensamentos. Ele não podia estar gostando dela. Isso ia contra tudo que ele planejou. Mas era tarde demais para negar. Marina já estava dentro dele, de um jeito que ele não sabia se conseguiria escapar. O sol começou a invadir o quarto através das cortinas entreabertas, lançando uma luz dourada sobre os lençóis desalinhados. Marina despertou lentamente, sentindo o calor do corpo de Pedro ainda próximo ao seu. Por um momento, permaneceu ali, com os olhos fechados, aproveitando a sensação de segurança que seu peito forte lhe proporcionava. Pedro, já desperto, observava-a em silêncio. O cabelo dela estava espalhado sobre o travesseiro, e sua expressão tranquila o fazia esquecer, mesmo que por breves instantes, o motivo de estar ali. Ele nunca planejou envolvimento emocional, mas algo em Marina o desarmava. Ela se remexeu devagar, abrindo os olhos e encontrando os dele. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios. "Bom dia", sussurrou ela. Pedro sorriu de lado, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. "Bom dia, bela adormecida." Marina riu suavemente, sentindo um leve rubor tomar conta de seu rosto. Ela nunca havia se sentido tão confortável ao acordar. "Dormiu bem?" perguntou Pedro, sua voz rouca pelo sono. "Melhor do que imaginei", ela admitiu. "E você?" Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou por um instante, depois deslizou os dedos pelo braço dela, como se tentasse memorizar cada detalhe. "Sim", disse, por fim. "Melhor do que esperava." Marina se espreguiçou e olhou para a janela, percebendo que o dia já havia começado há algum tempo. "Que horas são?" perguntou. Pedro pegou o celular no criado mudo e verificou. "Passa das 9, disse ele. "Ainda temos tempo antes de voltarmos para a cidade." Ela sentiu, mordendo o lábio. Ainda não queria sair daquela bolha em que se encontravam. Ali, não existia trabalho, investigação ou segredos. Apenas os dois. "Vou preparar o café", disse ela, levantando-se da cama e puxando o lençol para cobrir o corpo. Pedro segurou seu pulso suavemente, impedindo-a de sair. "Fique mais um pouco", pediu ele, os olhos carregando algo que ela não conseguiu decifrar de imediato. Marina hesitou, mas acabou se deitando novamente ao lado dele. Pedro envolveu-a em um abraço apertado, como se quisesse segurá-la ali por mais tempo. "Algum arrependimento?" ele perguntou, sua voz baixa contra o cabelo dela. Ela levantou a cabeça e o encarou, os olhos brilhando. "Nenhum", respondeu com sinceridade. Ele assentiu lentamente, mas algo dentro dele se contorcia. Ele não deveria estar ali, não deveria se envolver tanto, mas era tarde demais para voltar atrás. "Vou preparar nosso café", disse ele de repente, afastando-se e saindo da cama. Marina observou, surpresa. Algo nele havia mudado. Ela sentia isso, mas não conseguia entender o que era. Enquanto ele deixava o quarto, um pequeno nó começou a se formar em seu peito. Algo lhe dizia que aquele momento de paz não duraria para sempre. Enquanto isso, Marina. Então, pegou o celular na mesinha de cabeceira. A tela mostrava várias chamadas perdidas do promotor. Seu estômago se revirou. Algo estava errado. Sem pensar muito, retornou a ligação. "Marina, pelo amor de Deus, o que diabos está acontecendo?" A voz do promotor soou alterada do outro lado da linha. "Como assim? Do que está falando?" ela perguntou, já sentindo uma onda de ansiedade crescer em seu peito. "Tem uma foto sua beijando Pedro Toledo em todos os jornais. Você tem ideia da gravidade disso?" Ele disparou, claramente furioso. O coração de Marina disparou. Sua mão tremeu ao segurar o telefone. "O quê? Como assim? Isso é impossível." Ela disse, confusa. "Eu vou te enviar. Veja você mesma." O tom do promotor era frio e irritado. Segundos depois, uma notificação surgiu na tela. Marina clicou na mensagem e abriu a imagem anexada.
Seus olhos se arregalaram ao ver a foto, ela e Pedro no carro, se beijando apaixonadamente antes de viajarem. O mundo pareceu girar. Seu corpo perdeu força, e ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não pode ser, sussurrou, atordoada. Marina, você tem ideia do que isso significa? Pedro Toledo é o investigado mais importante do nosso caso. Você sabe o que vão dizer sobre você agora? O promotor pressionou, sua voz carregada de frustração. Ela engoliu em seco, tentando encontrar uma explicação, mas tudo o que sentia era um nó na garganta. Olhou para a porta, temendo que Pedro voltasse e visse seu desespero. Ele não pode ter feito isso comigo, murmurou, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Feito isso? Marina, você sabe o que está dizendo? O promotor bufou do outro lado. Espero que entenda a gravidade disso. Você pode ter acabado com o caso e sua carreira antes mesmo dela começar. Ela não conseguiu responder. Seu corpo estava trêmulo, e a dor da traição a atingia em cheio. Tudo o que viveram era real? Ou ele a usou desde o começo? Naquele momento, Pedro entrou no quarto, sorrindo. Trouxe café para você, princesa, disse, parando ao ver seu rosto pálido e os olhos arregalados fixados na tela do celular. O sorriso dele desapareceu imediatamente. O que foi? O que aconteceu? Perguntou, deixando a bandeja sobre a cômoda. Marina ergueu os olhos cheios de lágrimas para ele, com a voz trêmula, sussurrou. Me diz que não é verdade, Pedro. Me diz que isso não foi armado. Pedro deu um passo à frente, mas ela recuou e... Marina! Ela virou a tela do celular para ele, mostrando a matéria do jornal. Estagiária da promotoria tem um caso amoroso com o investigado Pedro Toledo. Isso! Pedro olhou a imagem e, por um breve momento, seu olhar endureceu. Ele não parecia surpreso, mas também não disse nada de imediato. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Meu Deus, foi você, não foi? Você planejou tudo isso? Sua voz saiu fraca, mas carregada de emoção. Pedro fechou os olhos por um instante, como se pesasse suas palavras. Meu amor, eu ia te contar. Não! Não me chame assim! Ela gritou, sentindo as lágrimas escorrerem. Me diz a verdade, Pedro. Desde o começo, desde que se aproximou de mim, foi tudo uma farsa? Você me usou? O silêncio que se seguiu foi insuportável. Pedro a encarou, e ela viu algo passar por seu olhar. Culpa? Arrependimento? Não sabia dizer. Mas ele não negou. O coração de Marina se despedaçou ali mesmo. Marina, por favor, escuta, a voz dele estava rouca, carregada de emoção. Eu nunca quis te machucar. Ela riu, um riso sem alegria, enquanto fechava a mala com um movimento brusco. Nunca quis me machucar? Repetiu, girando para encará-lo. Você mentiu para mim esse tempo todo. Se aproximou de mim por interesse. Pedro passou as mãos pelos cabelos, aflito. No começo, sim, ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Mas tudo mudou, Marina. Você mudou tudo. Ela olhou incrédula, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Você destruiu minha vida. Gritou, batendo a mão contra o peito dele. Eu confiei em você. Eu te amei. Pedro segurou suas mãos, apertando-as contra o próprio peito. E eu te amo, Marina. Isso nunca foi mentira. Ela tentou se soltar, mas ele a segurou firme, o olhar carregado de dor. Eu não mandei tirar aquela foto, acredita em mim. Eu nunca faria isso com você. E como eu vou saber o que é verdade ou mentira vindo de você, Pedro? Ela o encarou com os olhos cheios de mágoa. Você mentiu sobre tudo. Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos como se sua vida dependesse disso. Eu sei que errei, sei que não mereço seu perdão, mas, por Deus, não vá embora assim. Me dá uma chance de provar que te amo. Ela puxou as mãos com força, o coração despedaçado.
Eu não posso, sussurrou, virando-se antes que ele pudesse ver seu rosto se desmanchando em lágrimas. Pedro ficou ali, ajoelhado, vendo Marina atravessar a porta e desaparecer. Marina entrou no táxi apressada, jogando a mala ao lado e fechando a porta com força. Para onde, moça? Perguntou o taxista, lançando um olhar rápido pelo retrovisor. Ela engoliu em seco, tentando conter o choro sufocante. Para a cidade, o mais rápido possível. O carro arrancou, e Marina encostou a testa no vidro frio, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Seu peito doía, como se tivesse levado um golpe forte, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Cada lembrança da última noite a atingia como uma lâmina afiada. O toque de Pedro, seus beijos, o jeito como ele a olhava. Como ele pôde? Como conseguiu fingir tão bem? Ela fechou os olhos com força, tentando afastar a dor, mas era impossível. Sua vida inteira estava desmoronando diante dela. O celular vibrou em sua mão. Pedro. Seu coração se apertou, mas ela ignorou. Depois, outra mensagem. Depois outra. Marina, me atende. Pelo amor de Deus. Ela apertou os olhos, recusando-se a ceder. Então, bloqueou o número e jogou o celular na bolsa. Tudo bem, moça? Perguntou o taxista, com um tom gentil. Ela respirou fundo, tentando recuperar um pouco de controle. Vou ficar um dia, sussurrou, sem ter certeza se realmente acreditava nisso. O carro seguiu pela estrada, levando Marina para longe do homem que havia partido seu coração. Os dias estavam pesados para Marina. A dor ainda a consumia, e a sombra do que aconteceu entre ela e Pedro parecia pairar sobre cada aspecto de sua vida. A promotoria a afastara das funções, e ela se via imersa em um limbo onde a vergonha e o arrependimento se entrelaçavam. Pedro, por sua vez, insistia em tentar se comunicar, mas ela o ignorava completamente. Não havia espaço para mais palavras entre eles. No entanto, Pedro estava determinado. Sabia que, para algum dia se redimir, teria que fazer o impensável. Ele entrou na promotoria com uma expressão de decisão. O promotor olhou para ele com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Você venceu, Pedro, disse o promotor, cruzando os braços. Acabou. Você destruiu o futuro de Marina, a carreira dela. O caso está encerrado. Pedro olhou firme nos olhos do promotor, sem hesitar. Não estou aqui para discutir isso. Estou aqui para confessar meus crimes. O promotor se levantou da cadeira, surpreso. O que você está dizendo? Pedro respirou fundo antes de continuar, cada palavra sendo carregada de peso. Subornos, fraudes, sonegação de impostos. Fui responsável por tudo isso. Eu faço uma confissão completa, mas o crédito, o mérito, tem que ser da Marina. Eu a usei, e me arrependo profundamente. O promotor estava sem palavras. Você está dizendo que vai confessar tudo? Mesmo sabendo que vai ser preso? Pedro fez uma leve pausa, seu olhar sério e profundo. Vou. Por ela. Eu não posso mais viver com essa culpa. Preciso pagar pelos meus erros e dar a Marina o crédito que ela merece. A notícia se espalhou rapidamente, e Marina soube do que Pedro havia feito. Ela ficou em choque, a incredulidade tomando conta de seu ser. Como ele poderia fazer aquilo por ela? A dor ainda a consumia, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se aqueceu ao pensar nas palavras de Pedro. Ele realmente estava se arrependendo. O tempo passou, e a sentença foi dada. Pedro foi condenado, mas, devido à sua colaboração com a investigação, sua pena foi reduzida para apenas 1 ano de prisão. Ele cumpriu a pena, a cada dia se perguntando se havia uma chance de recomeçar, de reconstruir tudo o que ele destruiu. Quando a porta do presídio finalmente se abriu, Pedro olhou para o mundo com olhos diferentes. A luz do dia parecia ofuscante depois de tanto tempo na escuridão. Mas o que realmente o fez parar foi a figura à sua frente. Uma mulher, a mesma mulher que ele havia machucado mais do que qualquer outra coisa. Marina. Ela estava ali, esperando por ele, e Pedro não pôde conter a emoção.
A surpresa foi grande, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que aquele era o momento certo, o momento de fazer tudo o que fosse necessário para reconquistar sua confiança. Marina deu um passo em sua direção, e suas palavras saíram baixas, mas carregadas de intensidade. Você fez tudo isso por mim? Sua voz estava trêmula, mas firme. Pedro deu um passo à frente, tentando controlar a emoção que tomava conta de seu corpo. Eu não tinha outra maneira de te pedir perdão. Não sabia mais como chegar até você. Só sabia que tinha que fazer algo para que você visse que eu realmente te amo. Marina olhou para ele, a dor ainda visível em seus olhos, mas também algo mais. Algo que se parecia com esperança. Eu te amo, Marina, Pedro disse, com a voz baixa, mas cheia de convicção. As palavras pairaram no ar por um momento, antes de Marina sussurrar, finalmente permitindo que a verdade se desenrolasse entre eles. Eu também te amo, Pedro. E, sem mais palavras, ela o abraçou com toda a força que tinha, como se naquele momento ela pudesse finalmente se libertar de toda a dor que a consumira. Ele a envolveu com os braços, sentindo o calor dela, o perfume familiar que sempre associara ao amor que ainda queimava em seu peito. O beijo que se seguiu foi cheio de desejo contido, uma explosão de sentimentos reprimidos por tanto tempo. Quando se separaram, os olhos de ambos estavam marejados, mas havia algo mais agora, uma leveza. A dor não desapareceria de imediato, mas estava sendo substituída por algo novo, algo puro. Vamos para o meu apartamento, Marina sussurrou, com a voz suavemente rouca. Não há mais mentiras entre nós. Pedro assentiu, sentindo uma onda de alívio. A verdade finalmente estava entre eles. Eles saíram do presídio, as mãos entrelaçadas, prontos para o próximo capítulo de suas vidas. Chegaram ao apartamento de Marina, onde as palavras cessaram e o desejo, finalmente libertado, tomou conta. Eles se entregaram um ao outro, não mais com máscaras ou omissões, mas com a pureza de um amor que, mesmo marcado por erros, era genuíno e redentor. Quando o amanhecer chegou, eles estavam juntos, sem mais segredos, prontos para reconstruir tudo aquilo que tinham destruído, mas agora com a confiança e o amor que nunca mais se perderiam.